Oi, gente, eu sou o Titi. Eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Verão Festa. E hoje vamos fofocar sobre os piores erros que foram ao ar no remake da novela Vale Tudo. Até porque a gente prometeu e hoje nós vamos entregar tudo. Todas as falhas graves, os erros imperdoáveis e o que não tá fazendo sentido nenhum na nova versão da novela das novelas. Pois é. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, pouco mais de 2 meses do remake de Vale Tudo no ar e a gente já teve as mais variadas reações sobre essa novela, né? Desde torcer o nariz no início, antes de começar a ir ao ar, gostar muito das primeiras semanas, odiar a chegada de Odete Roitman, até o fracasso atual em termos de audiência que a novela tá enfrentando, né? Pois é, minha gente, porque vale lembrar sempre, né, que a versão original que passou no final dos anos 80 chegou a bater mais de 80 pontos de audiência no Ibope. E agora essa versão de 2025 tá suando a camisa pra conseguir ficar na casa dos 20. Né? Então tá bem feio de ver mesmo, né, gente? É, tá ruim pra eles. Tem o fracasso de Mania de Você andando atrás, assim, como a pior novela de todos os tempos. E tá muito próximo, né, gente? As médias são praticamente as mesmas. Bom, apesar da autora desse remake da adaptação, né, Manoela Dias, e também que vários... adora a gente, ela ama a gente. Ela e vários envolvidos na novela, gente. os atores do elenco, ficam aí dizendo que as críticas são exageradas, que não é pra tanto e tal. Mas tem muita coisa que também não é questão de opinião, e sim de erros técnicos que foram ao ar na Globo, no capítulo de Mania de Você, e todo mundo percebeu, começando com um dos erros que foi ao ar e que mais viralizou, que foi o copo de água na mão da Odete Roitman, que se transformou numa xícara de café entre um corte e outro. Vamos ver. Sua marca pessoal. Eu não vou discutir com você. Eu vou pegar o meu boné, meus óculos, minha raquete de frescobol e vou à praia. Gente, erro de continuidade dos piorzinhos que tem. Dos mais chulo. E o pior ainda é que a Odete, quer dizer, a Débora Bloch, ela levanta o copo, né? Antes do copo virar xícara, ela mostra pra gente. É quase que ela, ó, aqui, copo. Aí corta. É xícara, mudou, trocou, efeito especial ou defeito especial seria o nome, né? E o pior é que a pessoa que fez a edição se preocupou nessa continuidade de ela estar levantando alguma coisa, levando a boca, e quando volta no corte ela tá com o objeto na boca, Mas né? podia ter botado uma coxinha de frango, outra coisa, um croquete. Mas agora uma xícara, um copo virou xícara, uma xícara virou copo? Que história é essa, gente? Isso tudo também sem falar do topete da Odete Roitman, que saiu mudando de cena pra cena, de capítulo pra capítulo, né? Por exemplo, no capítulo que ela aparece chegando na TCA de helicóptero com um topete altíssimo, né? Que foi uma das primeiras cenas que apareceu dela, né? Ela, como eu falei, com o topete altíssimo saindo do helicóptero. Em seguida, ela desce ali na história, né? Na sala do Marco Aurélio na TCA. Só que daí na cena a gente vê que o topete murchou de uma hora pra outra, né? Ela tá ali com a mesma roupa, sem o casaco, ao mesmo dia, ao mesmo momento, só que o cabelo é totalmente outro. Mas você sabe que eu tenho para mim que isso aqui foi mudança de plano. Porque quando saiu as primeiras imagens, gente, o topete estava muito exagerado e foi muito criticado logo de cara. Eu acho que daí o pessoal da novela falou, não, realmente, tá meio Cassandra do Sai de Baixo. A gente vai ter que reduzir isso aqui. Tira um pouco de laque. E acho que eles foram murchando o topetão da Odete aos pouquinhos. Só que com isso, as gravações em andamento. E as cenas da novela, elas são gravadas fora de ordem, né, gente? Elas não são gravadas, né? Os capítulos não são gravados exatamente como a gente vai acompanhando no ar. Eles vão gravando um pedaço de um capítulo num dia, com outro pedaço no outro, com outro pedaço no outro, e de repente o topete da Odete foi crescendo e murchando, né? Como aconteceu nessa cena. Ela começou com um topetão imenso, mas aí gravou a cena do outro dia num outro dia onde já tava com menos topete, e aí foi ficando aquela coisa, e daí no final das contas, ela nem topete tem mais, gente, porque nesses últimos capítulos ela já tá, a Débora Bloch só divide o cabelo e vai gravar. É só isso, entendeu? E vale lembrar que quando eles exibiram aquele documentário sobre Vale Tudo no Fantástico, eles mostraram que pra chegar no topetão máximo de Odete Roitman da Débora Bloch, eles estudaram muito, eles fizeram vários testes de penteado, de peruca, tudo isso pra tentar fazer um cabelo que fosse compatível e tão marcante com o da primeira Odete, da Beatriz Segal de 1988, porque aquelas mechinhas douradas da primeira Odete viraram uma característica muito marcante. Sim. Mas, gente, não tinha peruca, não tinha topete imenso, não tinha excesso de laque. Era só umas mechinhas, inclusive da época, né? Era uma modinha, não era um cabelo do Tim Burton em filme. Era só um cabelo. Sim. Só que acabou virando a característica dela sem nenhuma intenção. E aqui eles tiveram toda a intenção, não souberam controlar as madeixas de Débora Bloch, entendeu? E aí perderam totalmente
repente, o controle das cenas, então o topete estava alto, baixo, e agora não tem mais topete, mas a própria Globo ainda chama a Odete de Topete Reutemann quando quer pegar carona na zoeira da internet, né? Ficou uma coisa. Eles fizeram uma coisa em cima quando nem era uma coisa ainda, né? Teve capa de revista que a Débora Bloch fez um ensaio, toda topetuda, com um topete exagerado. Sim. Foi feito toda uma coisa em cima do topete quando não pegou, né? Pois é, eles quiseram viralizar tanto, eles quiseram tanto, mas eles mesmos se perderam no meio do topete, que o topete ficou tão grande que eles começaram a se perder. A cabeleireira que fez esse topete com certeza foi demitida já. Outro erro de continuidade envolvendo Odete Reutemann foi o olho roxo, né? No contexto ali da história da novela, ela leva um tapa do Michê dela, do namoradinho dela lá, né? E surge no dia seguinte com o olho roxo do tapa, né? Inclusive, pra começo de conversa, esse enredo todo aí do olho roxo não é em si um erro, mas a gente precisa relembrar a maneira como o olho roxo foi revelado pra Celina, que teve ali a funcionária da Celina esbarrando na Odete pro óculos dela cair e a Celina perceber que a Odete Reutemann tá com o olho roxo, né? Vamos ver essa cena. Ai! Desculpe, dona Odete. Foi sem querer. Claro que foi sem querer. Sai daqui, filhinha, sai. Odete, o seu olho tá roxo. Porcaria, gente. Que porra. Essa cena é uma grande vergonha pra história da teledramaturgia nacional. Cotovelada. Sim, gente. Primeiro que não tem isso. Uma mulher pra trabalhar na casa da Celina Reutemann, que frequentemente está habitada também por Odete Reutemann, a mulher teria toda a técnica de servir um negócio sem nem chegar perto das pessoas que estão sentadas na mesa, entendeu? Aí ela chega, pá! Puta cotovelada na cara da Odete. E a Odete não demite ela. Que Odete é essa que não demite uma senhora que vai servir um café e tira o óculos dela com o cotovelo, entendeu? A Odete demitiria essa mulher por muito menos. Mas ao contrário disso, ela fala assim, vai filhinha, vai. É claro que foi sem querer, eu sei que foi sem querer. E a Celina, Odete, o seu olho tá roxo. Oh! Ah, vá! Nossa, que textão, hein? Bom, mas isso daí é zoeira, a cena saiu como tinha, que foi escrita pra ser, né? O erro de continuidade sobre o olho roxo da Odete é que no capítulo seguinte, que na história como se fosse o dia seguinte da vida deles, né? Quando a Odete vai jantar lá na casa da Solange, ela já parece curada desse olho roxo, né? E é uma coisa que não é nem justificada, talvez que ela passou uma maquiagem, alguma coisa. O olho roxo simplesmente some do enredo, da história, né? Inclusive, esse erro, talvez, na hora de fazer a cena, né? Talvez tenha sido consequência do novo texto da Manuela Dias, porque na versão original, além de ainda estar com o olho roxo nesse jantar na casa da Solange, a Odete ainda acaba levando uma alfinetada da Solange por estar com os óculos escuros escondendo o olho roxo. Vamos relembrar. Eu consigo isso pra você. Não deu pra entender ainda que eu não sou mulher de conchavo? Você tem uma maneira um pouco vulgar de falar, não, minha filha? E a senhora está usando esses óculos escuros não é à toa, sabe, dona Odete? Com licença que eu tenho outros convidados na sala. E daí, essa alfinetada aí da Solange não teve na versão nova, e daí talvez não viram ali a necessidade de dar continuidade ao olho roxo da Odete que tinha acontecido no café da manhã do dia anterior. Mas é um erro gravíssimo também, né, gente? Porque o olho roxo, ele é um hematoma. E hematoma não desaparece, sim. A gente gostaria até, às vezes, de repente, um chupão que desaparecesse no dia seguinte pra você gravar um vídeo numa tranquilidade, mas não desaparece. Então a gente tem que usar gola alta. E aí, gente, o da Odete desaparece como mágica. E que nem você disse, podia ter tido uma ceninha dela passando mais corretivo, podia ter tido qualquer coisa. Mas eu acho que é mais uma vez esse negócio de eles ficarem gravando as coisas, tudo fora de ordem, que a coisa vai se perdendo a altura do topete, vai se perdendo a necessidade também de dar uma continuidade na maquiagem de olho roxo, porque faria sentido no dia seguinte ela ainda tá com o hematoma de um soco na cara que ela tomou, entendeu? Mas por conta do texto da Manuela ter mudado tudo, ele simplesmente, já foi, já tá bom. Acho que ela tava tão ansiosa pra cena da Solange falando que a Solange é resistência. Eu sou insolente, eu sou abusada, eu sou resistência. Que às vezes ela esqueceu de lembrar que a Odete ainda tava com o olho roxo, né? É verdade, deve ser isso. Bom, mas Odete Reutemann não foi a única vítima de erros no remake de Vale Tudo não, né? Raquel também apareceu fazendo mágica na novela das 9. Ainda lá no comecinho das primeiras semanas, quando o Rubinho morre, na cena do enterro do Rubinho, a Raquel aparece ali segurando um raminho de flores brancas, né? Ela até beija as flores e em seguida joga por cima do caixão do Rubinho. O problema é que quando aparece ali caindo a flor no caixão, ela se transforma numa rosa branca. Vamos ver.
mistérios, né, gente? E nem é A Viagem, a novela do Vale a Pena Ver de Novo, que vai ali, passeia, transita pelas coisas mais espirituais, uma coisa mais do além, assim, né, gente? Nesse cemitério, na verdade, foi só realmente mistérios da produção de Vale Tudo, que não sabe da continuidade de suas cenas. Ela jogou um monte de mini margarita, mas o que cai ali é uma única rosa. Tem isso, não é nem que confundiu as flores, é a Não, quantidade. ela tá com um buquê de mini margarida na mão. Mas ela joga uma única rosa. É o Mr. M que teria que explicar isso aqui pra gente. Bom, e ainda falando da Raquel, teve também o dia que a mala de dólares abre sozinha durante uma discussão entre a Raquel e o Ivan, né? Vamos rever essa cena. Não, Raquel, vou levar logo essa mala. Não, deixa eu levar. Deixa eu tomar aí. Mas que é isso que eu fiz? A mala do Rubro não tinha nada disso? Vale lembrar que essa mala que desbeiçou, né, gente? Ela nem abriu, ela desbeiçou ali. Um papapá deles dois, a mala, bum! Imagina isso no aeroporto, gente. Perigo, né? Não guarda nada, imagina. A minha mala que é muito pior que essa daí, porque essa é aquelas maduras, gente. Chique, isso aí é de grife, entendeu? Pra aguentar aeroporto, né? Voos internacionais, essas coisas chique. A minha não é essa, é bem mais vagabunda. Ela se arrebentou toda, mas ela se manteve fechada a viagem inteira, vocês lembram disso. Agora a deles não. Era uma mala chique que um papapá no meio do corredor ali do apartamento, plum, abriu e tudo se cai ali, né? E é o mesmo modelo de mala, da mesma marca que tava lá, né? Com a Maria de Fátima e com o César, e que eles tiveram o maior trabalho pra arrombar. Passaram a madrugada inteira estudando como fazer, viram tutoriais no YouTube de como arrombar malas, né? E aí na casa da Raquel e do Ivan, soprou o negócio. Não tem como gostar disso, né, gente? A gente não curtiu, não. Mas se você tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Virou Festa, aproveita esse momento pra se inscrever no canal. Já aciona também o sininho, porque daí toda vez que a gente soltar uma fofoca nova, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. E agora sim, bora continuar com essa baixadinha. Bom, ainda falando sobre cenas que não convenceram, teve também um dia em que Maria de Fátima vai lá almoçar com a Odete Roitman no Copacabana Palace, e a Maria de Fátima surge totalmente impressionada com tudo, né? Sendo que ela ficou hospedada no Palace durante dias no início da novela. Vamos ver. Obrigada. Esse lugar é muito lindo mesmo, né? O banheiro parece de uma princesa. Meu bem, você não precisa ser blasé pra ser chique. Mas não é de bom tom ficar tão entusiasmada com qualquer luxo. Tá certo. Que lugar agradável. Ai, que lugar agradável. Ai, adorei. Nossa, parece banheiro de princesa. Gente, ela foi fazer um cocôzinho no banheiro do Copa e ficou passada, achando tudo lindo. Ela morava lá no início da novela, gente. Não tinha que ter... Ela tomou café da manhã tantas vezes ali, entendeu? Ela já fez tanto xixi nesse banheiro que ela acabou de visitar. Não faz sentido isso aí, gente. Ela morava ali, ela conhecia esse banheiro. Não fez sentido nenhum, gente. Não fez sentido. Bom, e por falar em pessoas impressionadas com o que estão vendo, né? Teve também um dia que foi ao ar uma figurante que aparece lá no fundo da cena, atrás do Cauã Raymond, filmando ele ali com o celular, e em seguida ela sai andando atrás dele, provavelmente pra pedir uma foto. Acho que ela não percebeu que tava em gravação e foi pedir uma selfie com o Cauã. Até que essa mesma moça é barrada por uma outra pessoa e é levada de volta pra onde ela tava, né? E tudo isso foi ao ar no capítulo. Vamos ver. Eu adoro essa cena, porque ela é um verdadeiro caos. Sim. Mas às vezes quem assistiu sem prestar muita atenção, não reparou nada. Mas tem muita coisa envolvida, gente. A mulher correndo atrás do Cauã, a outra, essa produtora, diretora, sei lá o que agarra ela pra tirar ela de trás do Cauã, tapa a Bela, e a Bela tem que correr pra chegar no ângulo da câmera de novo, né, gente? É tanto caos, mas quem assistiu sem prestar atenção não percebe, né? Mas é óbvio que a gente percebeu tudo. E eu vou além. Sabe quem é essa mulher loira que tira a fã do Cauã da cena? A Mora Maltman. Ela foi agressiva, tóxica e desnecessária com essa senhora. E nem nessa novela ela trabalha. Ela tava por lá e viu alguma coisa errada, ela né? viu alguma coisa, ela já chegou e ela falou pra moça um monte de coisa. A moça começou a chorar, ela falou, ai que bom, pelo menos alguma coisa viva de você tá saindo. Foi o que ela falou, a Amora Maltman. Referências ao vídeo que a gente comentou sobre a diretora Amora Maltman. Está maravilhoso. Maquiadores dos Estúdios Globo compartilhando seus stories de Instagram. Só isso que eu digo. Porque deixa quieto. Cara, já saiu faz algumas semanas, vocês não tenham visto, vai lá ver. Né? Tem que ver. Bom,
Bom, mas falando aí da cena do Cauã e da moça, né? É. Pelo menos nessa cena alguém entrou pra consertar o erro antes que fosse tarde demais. E foi ali o suficiente pra aproveitar a cena, não teve que ser descartada, né? Verdade. E eu tô falando isso porque teve também o dia em que a Globo deixou ao vivo, durante minutos na programação, um erro técnico durante a exibição de um capítulo de Vale Tudo, né? Ficou ali na tela por quase 1 minuto o cenário de um programa da Globo News, só ao invés do capítulo de Vale Tudo. Vamos ver. Esse vídeo ele tá todo picotado porque ele ficou praticamente 1 minuto no ar, não dá pra gente colocar inteiro, mas dá pra entender o que aconteceu. Vamos ver. Olha, gente, é uma gafe imperdoável, porque os caras cortaram o sinal de transmissão da Globo e botaram o sinal da Globo News dentro da Globo. É muito maior do que erro da novela. Sim. E eu vou te dizer mais, isso podia ter sido bem pior, mas foi menos, porque eles não colocaram o som do estúdio da Globo News. Porque se tivessem colocado o som, você ia poder ouvir aquelas pessoas que estavam sentadas naquelas poltronas. Falando, nossa, a novela tá ruim, né? Nossa, eu vou até embora, porque não dá mal pra assistir isso aqui. E o cara levantou e saiu. Se estivesse com o som, ia ser muito mais polêmico. Nossa, ia, né? Ia ser demais. Imagina só. Ia ser uma baixaria. Mas a outra... Não, pior é essa história da Maura Maltman aqui. E eles fofocando aí no sinal, a Globo, o Brasil inteiro vendo. Em mais de 178 países pela Globo Internacional. Bom, e por falar em erros técnicos, não dá pra deixar passar também o capítulo em que o personagem Vasco aparece ali gravando um vídeo com o celular na vertical, mas na novela o vídeo é exibido na horizontal. Vamos ver. Porque eu fui enganado. Alô, Procon! É ou não é? Tu casa com uma mulher, a mulher de um jeito, aí de repente o filho nasce, a mulher vira outra pessoa. Gente, claramente isso aqui, o que acontece? O Vasco, ele não assiste Jornal Nacional. E eu vou explicar por quê. Se ele assistisse Jornal Nacional, ele saberia fazer isso aí que ele fez direito, entendeu? É muito comum filmar com o celular nessa posição assim, vertical. Para a imagem ser mais bem explorada aqui na televisão, repara o formato aqui. O ideal é que o smartphone fique na horizontal. É isso que o Bonner falou. Quando tá na televisão, tem que gravar assim. Se gravar assim, não fica com a qualidade boa no vídeo. E ele derruba, ele vai, ele fala, e aí a imagem ele tem a chance de consertar. Tem tanta... Pois é, gente. Não, e eu fico imaginando o editor, às vezes, vendo que tá ruim aquilo e falando, não tem mais o que fazer. Porque a Mari, nossa editora, às vezes ela vê umas coisas e ela avisa. Fala, Tem que o negócio eu vou tentar cortar porque ficou esquisito. As pessoas vão estranhar que foi de um ponto pra outro. Agora, você imagina ser editor da novela. Você é apegado dessas coisas, né? De vídeos, de coisa. Você sabe a diferença de quando o telefone tá gravando assim e quando o telefone tá gravando assim. Aí você nota que quem gravou a cena não se tocou daquilo, mas você tem que finalizar o seu trabalho com aquele erro que deve dar comichão na pessoa. Vem urticária no braço do editor que tá fazendo aquilo, porque não tem mais o que fazer. Tá gravado, com o telefone apoiado assim na mesa, ou a gravação da câmera assim, não tem o que fazer. Eu acho que é a mesma coisa, o primeiro erro do copo com a xícara de café. Eu acho que o editor, ele teve a minuciosidade do cuidado de sincronizar a Odete com o copo e na volta ela bebendo a xícara pra talvez tentar passar despercebido, como se o movimento fosse o mesmo. Mas daí não teve jeito. Não deu pra juntar as duas coisas. Ele deve ir embora, o editor da novela deve ir embora todo dia exausto dos estúdios Globo, gente. Porque isso é o que ele não tem o que fazer e acaba entrando no capítulo. Porque imagina as merdas que ele tenta tirar da gente. Porque ele deve tentar arrumar muito antes de chegar isso aqui. E aí quando ele pega, imagina ele editando esses capítulos, tudo sem pé nem cabeça, uns com topete, outros sem topete, xícara, café, ramo de florzinha, buquê de flor, vira rosa e não sei o quê. Daí ele tem um trabalho imenso pra editar o capítulo. Aí quando vai a hora do capítulo, ele tá assistindo lá com a santa mãezinha dele no conforto do lar. Aí vão lá e derrubam o sinal da emissora e botam Globo News. Ele deve ser a pessoa mais chateada que trabalha no projeto, que é o editor da novela, vale tudo. Ele vai ter burnout. É ele que vai ter burnout na novela. É ele. Inclusive, ainda falando do Vasco, outro erro envolvendo o personagem Vasco, mas que é uma falha de roteiro da Manuela Dias, é que, caso vocês estejam aí acompanhando a novela, na história o Vasco ele foi demitido por causa desse vídeo
horizontal, vertical dele, porque ele gravou isso bêbado durante o horário de serviço dele como porteiro, né? E daí, na cena que tem a demissão dele, a Manuela Dias fez até questão de colocar a personagem da síndica do prédio que ele trabalha, dizendo que o Vasco seria demitido por justa causa, porque ele tava bêbado durante o horário de serviço. O problema é que nos capítulos seguintes de Vale Tudo, o Vasco surge falando por várias vezes que ele ia receber FGTS e seguro-desemprego, que são coisas que a gente não recebe quando é dispensado por justa causa, né? Pois é, mas isso aí tudo, né, pra render o enredo, né, a história do Vasco, gastando todo o dinheiro que ele recebeu desse FGTS, desse seguro-desemprego, nas bets da Virgínia, né, gente? E daí ele foi lá e vai ficar jogando tudo no tigrinho, vai acabar com nada. E aí, se ele tivesse sido demitido por justa causa, ele não ia ter o dinheiro pra ficar jogando nas bets, entendeu? Só que isso aí é mais uma coisa, gente, que pra tentar emendar o texto e fazer sentido no que a autora tá tendo vontade de colocar, né, de inserir em Vale Tudo, né, que é uma coisa nova, em 88 isso aí não tinha, o Vasco nem aparecia na novela direito, gente. E é outra cagada de texto, assim como foi o Olho Roxo da Odete, né, que como não ia ter a discussão entre ela e a Solange voltada pro Olho Roxo, então não tem que ter mais Olho Roxo não. E tipo, ele podia ter sido só demitido, não precisava da síndica falar, e por justa causa. Porque só tudo demissão. isso é texto novo da Manuela. E ela mesma mas também essa moça tá o tempo todo no Instagram, gente. Ela tá o tempo todo no Instagram. Uma pessoa que tá o tempo todo no Instagram não consegue escrever uma novela do jeito que tem que escrever. A gente falou uns vídeos atrás sobre que ela reagiu a algumas críticas da novela, né? E daí eu comecei a seguir ela no Instagram pra ficar de olho. E você não precisa ficar o dia inteiro vendo o Instagram dela, mas se você pega um momento do dia pra ver os stories dela, ela postou story há 24 horas atrás, há 20 horas atrás, há 17 horas atrás, há 15 horas atrás. Ela é o dia inteiro repostando e postando stories e ela não tá prestando atenção no que ela tá escrevendo. Exatamente, porque quem fica o tempo todo no Instagram não tá fazendo o seu trabalho direito. E isso tá sendo comprovado todos os dias na faixa das 21 horas pela TV Globo. Então você olha o Instagram dela, tá cheio de coisa. E tá super participativa ela, compartilhando um monte. Olha a novela, tá ruim. Então quer dizer, larga o Instagram. Mas agora, gente, pra vocês, depois desse listão que a gente fez aqui, e já tem mais entrando pra uma parte 2 dessa lista, viu? Vocês aguardem. Mas pra esses que a gente apresentou hoje, qual foi pra vocês a maior gafe de Vale Tudo 2025? Conta pra gente. Até agora, né? Até agora. Com relação a esses que a gente botou, tá? Conta pra gente. Quando fazer o comentário, não esqueça de usar a hashtag sai do Instagram, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar seu comentário com um lindo coração. Isso aí. E ó, tem vídeo novo no canal do Titia, hein? É verdade, gente. Ontem saiu lá o vídeo da gente abrindo as caixas pretas misteriosas da Barbie que chegaram aqui em casa. Um absurdo, uma alucinação. Eu estou impactada até agora, eu não vejo a hora de correr ali no ateliê pra ver mais um pouquinho daquilo tudo que chegou, porque eu estou embasbacado, gente. Embasbacado. E amanhã tem mais vídeo novo lá no canal pessoal também, entendeu? Pra quem vê de longe, é só um vídeo da gente colorindo esses livrinhos aí que viralizaram, o Bob Goods. Tamo viciados nessa coisa também agora. Aí compramos lá as canetinhas, os marcadores, os livros. Mas assim, não é só isso. Dentro desse vídeo existe uma grande revelação que a gente precisava fazer pra vocês. Mas a gente mocosou ele de vídeo. É vídeo coloridinho, vídeo de gente colorindo. Entendeu? Só que dentro tem uma fofoca grande. Só que só vocês estão sabendo disso agora, entendeu? Então clica no link que tá aqui na descrição do meu canal pessoal pra se inscrever e não perder nada e passar a semana inteira com a gente. Dica de ouro, porque tem muita coisa por aí.